Nessa sexta-feira abençoada, nesse dia iluminado, que é o Senhor dos dias. Queridos irmãos e irmãs, Allah Todo-Poderoso criou os seres humanos com livre arbítrio, com liberdade de escolha. Temos a habilidade de escolher entre acreditar e não acreditar, entre obedecer e desobedecer a Allah. E assim temos a habilidade, sim, de escolher entre a recompensa e a punição. Todos os dias enfrentamos escolhas e desafios. E todo fiel, todo crente sabe que essa vida é cheia de testes. Esses testes são designados por Allah, por Deus, não para tropeçarmos, como alguns sugerem, mas para nos dar mais chances de escolher a coisa certa. Sim, podemos escolher usar novas vozes para louvar a Allah, ou para xingar, ou para mentir. Podemos escolher caminhar até a mesquita, ou centros islâmicos, ou para locais de vícios ou corrupções. Não há nada para impedir as pessoas de fazerem a escolha errada, exceto uma pequena coisa chamada autocontrole, jihad an-nafs. O autocontrole ou jihad an-nafs é algo que infelizmente anda em falta no mundo, nesse mundo desenvolvido. Muitos psicólogos, pesquisadores estão começando a sugerir, sim, que anda em falta porque temos nos concentrado no desenvolvimento da qualidade da autoestima somente, ao invés do autocontrole, do esforço, do jihad. Temos nos convencido aos nossos filhos que a autoconfiança é a chave para o sucesso. Sim, de acordo com um pesquisador conhecido como Gianni, um psicólogo entre muitos com a mesma ideia, a autoconfiança não é a chave para o verdadeiro sucesso. Ele diz: o que se tornou predominante nas 2 últimas décadas é a ideia de que ser muito autoconfiante, ou seja, amar a si mesmo, acreditar em si mesmo, é a chave para o sucesso. A coisa interessante sobre essa crença é que é amplamente mantida e também não é verdadeira. O grande professor Roy Baumeister, da Florida State, da universidade, que tem estudado o tópico da autoestima versus o autocontrole, por muitos anos acredita que a autoestima não leva ao sucesso, e sim, autocontrole é muito mais poderoso e melhor apoiado como a causa do sucesso pessoal. Ele diz: autocontrole é uma qualidade incorporada na religião do Islã, e certamente não é uma coincidência. Não é óbvio que a característica do autocontrole seja algo que Deus queira que nos empenhemos. Enfrentamos escolhas e tentações em todas as direções. É nos pedido que abaixemos nossos olhares, controlemos nossas raivas e consideramos nossas palavras antes de falar ou pronunciar. Por exemplo, o mês do Ramadã é um exercício de autocontrole. Abstemos de alimentos líquidos da alvorada ao pôr do sol. Podemos estar com fome e sede, mas exercemos autocontrole para agradar a Allah, a Deus, e construir a nossa resiliência. Seguir nossos próprios desejos não é algo que o Islã encoraja, como está no Corão, que só seguem as suas luxúrias. Haverá alguém mais desencaminhado do que quem segue sua concupiscência sem orientação alguma de Deus? O Islã nos pede para seguir um caminho
para o sucesso. Ele define o sucesso como agradar a Deus e ser compensado com uma vida abençoada na vida eterna, o paraíso e a tranquilidade nessa vida. Se não exercermos autocontrole, será muito, mas muito difícil alcançar o sucesso eterno e a tranquilidade nessa vida. O Islã não nos pede para viver uma vida miserável à espera de uma bênção eterna, mas nos pede para adiar a gratificação imediata, que às vezes deriva assim de cedermos à tentação em favor de uma recompensa maior depois. Como Deus falou também no Alcorão, ao contrário, quem tiver tenido o comparecimento ante o seu Senhor e se tiver refreado em relação à luxúria, terá o paraíso por abrigo. Em torno de 50 anos atrás, um psicólogo na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, conduziu uma série de experimentos na gratificação adiada de crianças. Esse experimento veio a ser conhecido como experimento do marshmallow, e foi algo assim: um grupo de crianças com idade de 4 a 6 anos de idade recebiam marshmallow, quando então teriam 2 marshmallows. Mais tarde, quando as crianças foram revistadas como adolescentes, constatou-se que aquelas que adiaram a gratificação tiraram notas mais altas nas provas. Foram descritas pelos pais como tendo a habilidade de planejar, lidar com o estresse e de se concentrarem sem se distraírem, e exibiram autocontrole em situações difíceis. Quando foram revistadas novamente na faixa dos 40 anos de idade, as crianças que não foram capazes de adiar a gratificação no teste do marshmallow se saíram mal em tarefas que exigiam o autocontrole. O marshmallow, experimentos de gratificação adiada, continuam, e mesmo em 2014 a pesquisa e experimentos são publicados e adicionados ao corpo no trabalho. Os grandes psicólogos do mundo, por exemplo, têm aprendido muito sobre a força de vontade do autocontrole. O autocontrole, de acordo com um professor conhecido como Roy Baumeister, disse que significa a habilidade de adiar a gratificação, mas não é tudo. Também implica em resistir às tentações de curto prazo para alcançar objetivos de longo prazo, e a habilidade de empregar um sistema cognitivo de comportamento frio, ao invés de um sistema emocional quente. O autocontrole, diz o professor, é sinônimo de autorregulamentação, e autorregulamentação significa mudar respostas baseadas em alguma norma, valor ou ideal. Para os muçulmanos, nós muçulmanos, esse valor ou ideal é o estilo de vida conhecido como Islã, Jihad al-Nafs. Em muitos dos ditos ou tradições, a hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos conta para usarmos o autocontrole, termos o Jihad al-Nafs e respondermos à fonte de nossa raiva com uma abordagem cognitiva fria, ao invés de uma resposta emocional e quente. A resposta quente ou emocional geralmente é aquela a qual recorremos mais facilmente e a que geralmente leva a um resultado menos desejável. Cada vez mais, estudos modernos sugerem que se deve oferecer maneiras de esfriar suas respostas às pessoas que conscientemente têm uma resposta quente. Examinemos alguns dos ditos, hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a partir da perspectiva do autocontrole, do Jihad al-Nafs. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa forte não é a que tem força física, mas é a que controla a sua raiva, é aquela que controla a sua ira. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava nos dizendo
que uma pessoa precisa ser forte para ter autocontrole quando está zangada, e que o controle, e obviamente, é uma qualidade desejável para um verdadeiro fiel. É dito também, se algum de vocês se zangar, ficarem tristes ou nervosos e estiver de pé, deve se sentar até que a raiva passe. Se não passar, então deve se deitar. Quando uma pessoa é tomada pela raiva, é difícil manter a cabeça fria e dar uma resposta equilibrada. Entretanto, o ato de se sentar, adiando a resposta, permite que a pessoa esfrie e pense claramente. Se sentar não for suficiente, então nos é dito para deitarmos, metaforicamente jogando água sobre a resposta quente. O profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, quando algum de vocês ficarem zangados, enfurecidos, façam a ablução, al-wudu, porque a raiva vem do fogo. Realizar a ablução, literalmente, ao invés de ser metaforicamente, joga água em uma resposta quente, desequilibrada. E o Shaitan é criatura do fogo. O autocontrole, o jihad nafsi, pode ser descrito como o que as pessoas usam para restringir seus impulsos e desejos. É a capacidade de substituir uma resposta por outra. O mundo da psicologia do século XXI vê isso como sendo uma característica muito desejável e que deve ser cultivada e exercitada por aqueles que querem ser bem-sucedidos. Em mais de um estudo, o autocontrole foi comparado a um músculo. Engajar-se em atos de autocontrole retira energia de um recurso limitado. E uma vez esteja esgotado, existe menos energia a ser usada para a autorregulamentação. Isso é o mesmo que o músculo que requer força e energia para exercer força, e após algum tempo se cansa. Entretanto, parece que quanto mais se exercita o autocontrole, mais fácil se torna. As pessoas começam renovadas, mas ao longo do dia, sua força de vontade começa a diminuir. Fazer muitas escolhas e autorregulamentação as deixa cansadas. Os pesquisadores observaram que o autocontrole tende a reduzir mais tarde ao longo do dia, especialmente em dias com muita demanda ou estressantes. A maioria das dietas, por exemplo, é quebrada à noite. Transgressões sexuais e recaídas em comportamentos ligados a vícios ocorrem no final de dias longos e estressantes. Estudos têm demonstrado que as pessoas estão mais dispostas a enganar e roubar quando sua reserva de força de vontade está esgotada. O Islã, sim, a religião do Islã, tem mantido por muito tempo a opinião de que as pessoas precisam de mais lembretes à medida que o dia passa. Se olharmos para a oração, para as rezas, como um lembrete, podemos ver que serve esse propósito, porque as pessoas se cansam durante o curso do dia. Começamos o dia com a reza do Fajr, da alvorada, a oração da manhã. Então temos um bloco grande de tempo no qual fazemos um trabalho produtivo. Quaisquer escolhas morais ou autorregulamentadoras que temos que fazer são abordadas com facilidade. Na oração do meio do dia, a Dhuhr, temos tempo de ser gratos para descansar os nossos cérebros, cansados, e lembrar que nossas vidas são dedicadas a agradar a Deus, a Allah. Mas ainda é um dia longo, estamos com fome e cansados. Aqueles lembretes de Deus continuam vindo. Existem mais 3 orações obrigatórias antes de dormir. A oração, não devemos nos esquecer, é um pequeno começo. A deixamos renovados, um pouco mais próximos de Deus e determinados a ficar longe de qualquer coisa que o desagrade. Temos o antídoto para a fadiga do músculo física e mentalmente.
Quem estaria inclinado a se levantar do local de oração para enganar, mentir ou roubar, depois que rezou? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a primeira coisa que será julgada entre os atos de uma pessoa no dia do juízo final, no dia da ressurreição, é a oração, é a reza. Se estiver correta, a pessoa prosperará, e se estiver defeituosa, ela fracassará. Se a conexão de uma pessoa com Deus é mantida ao longo do dia, ela permite que lute contra todos os tipos de mal e tentações, e dá coragem para fazer boas escolhas, usando força de vontade e autocontrole. Como qualquer bom músculo, quanto mais o usamos, mais forte ele se torna. E não só isso, desenvolvemos o que chamamos memória do músculo. São memórias de tarefas realizadas com frequência, que ficam armazenadas no cérebro. Por meio da repetição, você se torna extremamente bom em algo. Por exemplo, o autocontrole, a evidência sugere que as pessoas bem-sucedidas passam relativamente menos tempo lutando com tentações e escolhas. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que, com a permissão e ajuda de Deus, desenvolveram um forte autocontrole, o jihad nafs. Ninguém está sugerindo que seja fácil, mas é viável e desejável. Deus explica no Alcorão Sagrado que os seres humanos têm uma fraqueza que impede seu sucesso. Essa fraqueza é a ausência de força de vontade ou inabilidade de sustentar o sentido de propósito. Como crentes, nós sabemos o que fazer, mas geralmente nos falta o autocontrole. O autocontrole para nos manter na direção certa. Não construímos memórias do músculo. Nosso estilo de vida, o Islã, nos dá oportunidades incontáveis de construir novas forças e maneiras inconstáveis de usar os nossos autocontrole. A psicologia recém-descoberta do autocontrole foi incorporada na religião do Islã por muito tempo, de fato, desde o tempo de Adão, o primeiro ser humano. Deus disse no Alcorão: havíamos firmado o pacto com Adão, porém te esqueceu-se dele e não vimos nele firme resolução. Como disse também, aqueles que anelarem a outra vida e se esforçarem para obtê-la e forem fiéis, terão seus esforços sem dúvida retribuídos. Uma maneira de deixar nossa discussão do Islã e do autocontrole é com o dito do nosso querido profeta, mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, é um lembrete de que até o menor esforço pode ser enorme no computo de Deus. Ele diz: os atos mais amados e queridos por Deus são aqueles feitos regularmente, mesmo que sejam poucos. Nem se for pouquinho, mas todo dia eu faço esse bom ato e não deixar para trás. Deus Todo-Poderoso criou os seres humanos com um livre arbítrio, poder da escolha. Temos a habilidade, como falamos, de escolher o bem ou o mal. Ou seja, está dentro de nossa alma escolher o bem ou o mal. Está parte do nosso autocontrole, desenvolver o jihad nafs para sermos felizes nessa vida, tendo tranquilidade e termos a melhor felicidade na outra vida. Que Deus abençoe a todos nós e faça de nós pessoas verdadeiras que fazer lutar todos os dias o jihad verdadeiro, o jihad nafs, o jihad contra nós mesmos. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim. Peçam perdão ao Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulil karim. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso querido e mensageiro Muhammad, os demais profetas e mensageiros, os familiares, companheiros do profeta e todos aqueles que o servem até o último dia.
Falando em jihad nafsi, em autocontrole, se Deus assim permitir, vai entrar agora, daqui uma semana, o mês do Ramadã. A escola para nós nos desenvolvermos o autocontrole. Sim, queridos irmãos muçulmanos, damos as boas-vindas ao mês generoso, ao mês abençoado, um mês de jejum, de oração, de adoração, um mês de recitação do Alcorão, um mês de multiplicação de boas ações e expiação, perdão das más ações, um mês de pressa para atos de obediência e competição em boas ações, um mês em que Deus tornou o jejum obrigatório e a realização das orações noturnas voluntárias, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando entrar no mês do Ramadã, os portões do paraíso serão abertos. Os portões do paraíso serão abertos, e os portões do inferno serão fechados, e os demônios serão acorrentados. Quando o Ramadã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: os portões da misericórdia são abertos, os portões do céu são abertos, os portões do fogo são fechados. Tudo isso significa que esse mês é um mês especial para os verdadeiros servos se conectarem com Deus a todo momento, para praticarem as boas ações. Ele, sallallahu alaihi wasallam, falou: quando um servo vir a jejuar um dia no caminho de Deus, saiba que Deus Todo-Poderoso livra esse servo de todas as tentações ruins e do fogo do inferno por 70 mil anos. Um dia. Quantos dias tem no Ramadã? 29? 30. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou para nós: o mês do Ramadã é o mês do Alcorão. E veio a surata, quando Deus falou: Shahru Ramadã alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês do Ramadã é o mês a qual foi revelado o Alcorão. E tem a outra surata que fala da noite do decreto, que dentro desse mês do Ramadã tem uma noite especial, uma noite que vai melhor do que 1000 meses. Uma noite quando você faz uma adoração simples, uma reza, uma caridade, uma leitura do Alcorão, é multiplicada para você, mas é como se tivesse feito mais do que 1000 meses aquela simples adoração. Então, quando o mês do Ramadã chega, ele vem para dar força para os servos, para tirar a pessoa da escuridão, para tirar a pessoa daquele aperto, para tirar a pessoa daquela negligência que ele estava fazendo com as orações, que ela estava fazendo com o Alcorão. Por isso que Deus Todo-Poderoso falou: os demônios são acorrentados, são aprisionados. O demônio não vai estar solto para atrapalhar você, para sussurrar na sua mente e no seu coração. Agora fica você e o teu próprio ego. Você é a tua própria força de vontade. Se você tem força de vontade e é capaz de lutar contra si mesmo, você vai levantar todas as noites, toda madrugada, vai jejuar durante o dia, vai orar para Deus, vai suplicar, vai fazer caridade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: não há jejum para aquela pessoa que jejuar no Ramadã, mas fazer obscenidades. Não há jejum para aquela pessoa que jejuar no Ramadã vai falar palavras indevidas, xingar, bater, falar palavrões, fazer fofocas, calúnias. O jejum verdadeiro é aquela pessoa que jejua não só do alimento e da bebida, mas controla, faz o seu autocontrole diário, todos os dias, fazer o jihad nafsi, lutar
contra você mesmo, contra o seu próprio mal, contra a sua própria ignorância. Por isso que o mês do Ramadã está por vir. O mês do Ramadã que está por vir, falta mais ou menos uma semana para chegar. Então a gente pede para Deus, o único, todo-poderoso, que faça nós alcançarmos esse mês do Ramadã e praticarmos o mês do Ramadã da melhor forma possível. Os grandes companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhu, eles ficavam 6 meses pedindo a Deus que permitiam que eles alcançassem o Ramadã. Eles ficavam 6 meses pedindo para Deus, para eles praticarem, para eles alcançarem, quando o mês do Ramadã chegar, fazer o Ramadã da melhor maneira. E depois ficavam outros 6 meses pedindo para Deus que aceitassem o Ramadã deles. Então nós devemos pegar essas pessoas como exemplo. Eles ficavam ansiosas para praticar e receber o mês do Ramadã. E como que eu vou receber o mês do Ramadã? Eu vou receber o mês do Ramadã da melhor forma possível. A primeira, com ikhlas, sinceridade. Vou fazer isso adorando o meu Senhor. Segundo, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou fazer da melhor forma possível. Me preparar para rezar o Fajr. Me preparar o meu coração para receber esse Ramadã. E assim ele entra. Eu não só apenas vou ficar abster de comer e beber, mas eu vou abster de falar palavras inapropriadas. Eu vou me abster de xingar, de ficar com raiva, de ficar zangado. Eu vou controlar o meu desejo e colocar o desejo de Deus acima de tudo. Como que eu vou receber o mês do Ramadã? Eu vou receber o mês do Ramadã, me arrepender dos pecados e erros que eu cometi até então. Por quê? Porque o Ramadã é todo ano. E o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, no Ramadã até o outro Ramadã, Deus presenteia a todos vocês com o perdão dos pecados. Eu pratiquei o Ramadã passado, agora eu espero 1 ano para vir o próximo Ramadã. Desse 1 ano, é óbvio que eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu falei palavras que não deveria ter falado. Eu cometi vários tipos de erros. Então agora eu devo me arrepender. Entrar no Ramadã arrependido. E entrar no Ramadã arrependido, ou seja, o arrependimento tem condições. Eu devo largar os erros de imediato, intencionar nunca mais voltar a esse erro e saber que Deus é maior que todas as coisas. Eu devo esperar o Ramadã da melhor maneira possível, para jejuar com a língua, com a audição e com a visão também. Ou seja, eu não vou olhar para as coisas que não posso olhar, eu não vou escutar coisas que eu não posso escutar, eu não vou falar coisas que eu não posso falar. Como assim? Tem coisas para mim que eu não posso olhar, desagrada o meu Criador. Tem coisas para mim que eu não posso falar, desagrada o meu Criador. Eu devo lembrar daquele dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele falou: quando um servo cai naquilo que Deus proibiu, ou pratica aquilo que Deus colocou como proibido, saiba que Deus fica com vergonha desse servo. Então, quando eu fazer algo errado, eu devo saber que Deus está com vergonha de mim. Então eu devo ter vergonha. Voltar para Deus pedindo perdão apenas. E não cometer novamente aquilo. Assim eu entro no Ramadã e Deus purifica a minha alma e meu coração. Eu entro naquele dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando o homem chegou para ele e falou: querido profeta de Deus, qual é a melhor ação que eu possa praticar perante essa religião? O profeta falou para ele: a melhor ação que você possa praticar é ter a língua verdadeira. Ele falou assim: falar sempre a verdade. O que mais? Ele falou: manter o seu coração puro. Como assim? O profeta falou: livre o seu coração das tentações da vida mundana. Livre o seu coração da inveja, da raiva, do ódio, do rancor. Tenha autocontrole. Pratique o jihad nefs. Então o Ramadã está aí para isso. É um presente para nós. Todas as ações que eu praticar no Ramadã, Deus multiplica para mim.
de 70 vezes ou mais. Toda ação que eu praticar no Ramadã, Deus eleva aos céus. Porque Deus fechou a porta do inferno. E está aceitando as minhas ações e perdoando os meus pecados. بارك الله فيكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزة الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا إخوان المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم زد علما وتوفيقا يا رب العالمين اللهم زد علما وتوفيقا اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Tem misericórdia de nós todos, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, purifique as nossas almas e os nossos corações. Livre-nos da arrogância, da hipocrisia, da traição. Livre-nos de todos os atos ruins. Purifique os nossos corações. Faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Coloque a fé dentro de nossos corações, dentro do nosso conhecimento benéfico. Ó Senhor dos mundos, coloque o Alcorão em nossos corações. Faça o Alcorão brilhar e iluminar as nossas almas e os nossos corações. Faça o Alcorão ser primaveras na nossa alma. Ó Senhor dos mundos, aceite de nós as nossas boas ações. Faça nós alcançarmos o Ramadã e praticarmos o Ramadã da melhor forma possível. Ó Senhor dos mundos, livre os nossos pais do fogo do inferno. Ó Senhor dos mundos, perdoe os nossos pais, dê o paraíso mais alto para os nossos pais. Livre os nossos pais do castigo do túmulo. Faça os túmulos dos nossos pais serem jardins do paraíso. Ó Senhor dos mundos, abençoe e preserve as nossas mães. Abençoe os nossos lares, nossos filhos, nossas esposas. Ó Senhor dos mundos, dê para o nosso conhecimento benéfico. Fortalece a fé para todos nós muçulmanos e muçulmanas. Dê o sucesso para os nossos irmãos e irmãs, muçulmanos e muçulmanas oprimidos na Palestina, na faixa de Gaza, em todos os lugares. Dê o sucesso e a vitória para eles. Ó Senhor dos mundos, proteja nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Aceite as nossas súplicas. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam wa akhir.